boa tarde a todos, 1h15. Estamos chegando aqui com o Jornal da Difusora, na sua primeira edição. Obrigado pelo carinho da audiência. Mais uma semana começando, agradecendo, claro, o carinho da audiência, você que nos acompanha em todo o estado do Maranhão. A gente chegando com muita informação a partir de 1h15 da tarde até as 2h15, mais ou menos. A gente vai debatendo aqui os bastidores da política local e também a política nacional. Claro, teve eleição neste domingo e a gente vai aqui repercutir no Jornal da Difusora na sua primeira edição. Vamos aos destaques de hoje. Carlos Brandão é reeleito no primeiro turno governador do Maranhão. Flávio Dino garante vaga ao Senado e promete dedicação a partir de agora na campanha de Lula no segundo turno. Claro, o grupo já estava mantendo o apoio, vai agora garantir esse apoio também no segundo turno e hoje já tem aí a agenda pró o candidato petista que vai enfrentar no segundo turno o candidato à reeleição, Jair Bolsonaro. Renovação na Câmara Federal chega a 33% e na Assembleia 40%. Vamos falar sobre quem surpreendeu e quem decepcionou nesta votação. E ainda, uma análise das pesquisas eleitorais em todo o país. Que vexame, nenhuma acertando, viu? Mas a gente vai debater também sobre as pesquisas eleitorais aqui no JD, primeira edição, que já está no ar. Aqui você já sabe, eleições 2022 segue ainda, né? Tem segundo turno para presidente do Brasil, eleições 2022 é aqui na TV Difusora. Daqui a pouquinho eu vou gerar aqui com os comentaristas, debatendo a política local, claro, e a política nacional, mas por falar em política nacional, a gente segue direto para Brasília, participando aqui ao vivo conosco, a Ranieri Veloso, que acompanhou toda a movimentação nesse domingo também na capital federal, movimentação muito grande, não é isso, Ranieri? E a repercussão já nesse dia, nesse primeiro dia após a eleição, o presidente disse que no primeiro turno venceu a mentira, é isso? Muito boa tarde a você, Ranieri, boa semana. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos que nos acompanham ao vivo direto de Brasília. Olha, hoje pela manhã o presidente Jair Bolsonaro já se reuniu no Palácio do Planalto com peças-chaves nesse primeiro turno. Bia Kicis, por exemplo, a deputada federal com o maior número de votos aqui no Distrito Federal, que deu uma vantagem consolidada a Bolsonaro em relação a Lula. Ela já se reuniu com o presidente, porque ele acredita que o foco neste segundo turno, nesses 28 dias de campanha que ele tem pela frente, vai ser nessas regiões que ele já tem uma vantagem numérica, sobretudo no Sudeste. Ele quer até recuperar o que ele não tem, principalmente com a vitória, vamos dizer assim, né? Pelo menos no primeiro turno, Tarcísio de Freitas saiu à frente ao governo de São Paulo. Ele também estava nessa reunião no Palácio do Planalto com o presidente Jair Bolsonaro, ex-ministro de Bolsonaro, que teve sucesso nas urnas no maior colégio eleitoral do país, e Bolsonaro também já falou sobre Minas Gerais. É o foco, será o primeiro evento do presidente Jair Bolsonaro, que deve ter o apoio do governador eleito com vantagem, Romeu Zema, que derrotou o ex-prefeito de Belo Horizonte, o Calil. A gente tem uma fala aí do presidente Jair Bolsonaro, quando ele falou com a imprensa, ontem, hoje ele ainda não fez isso, comentando sobre o resultado deste primeiro turno, ele que teve 2 milhões de votos a mais em relação às eleições de 2018. E disse que a grande derrotada neste primeiro turno a pesquisa eleitoral, que mostrou ali que não, de acordo com ele, não condiz com a realidade, mas algumas outras pesquisas apontaram que Bolsonaro estaria aí nessa margem dos 43%. Vamos escutar o que ele disse. Nós vencemos a mentira no dia de hoje, que estava o Datafolha dando aí 51% a 30 e pouco. Então vencemos a mentira. Temos um segundo tempo pela frente, onde tudo passa a ser igual, o tempo para cada lado passa a ser igual. Confiança total, até porque eu acho que se desmoralizou de vez os institutos de pesquisa. Então, isso tudo ajuda a levar votos para o outro lado. Tá? Isso vai deixar de existir. Até porque eu acho que não vão continuar fazendo pesquisa, pessoal, né? Não é possível.
Olha, Eduardo, quando o presidente Jair Bolsonaro votou ontem na Vila Militar, na zona oeste do Rio de Janeiro, ele disse que só iria respeitar o resultado das eleições se elas fossem consideradas limpas. E essas eleições renderam bastante para o presidente. Ele conseguiu eleger todos os seus ex-ministros que concorreram a um cargo, como foi o caso de Damares Alves, aqui no Distrito Federal, que derrotou a sua aliada também, Flávia Arruda. Além disso, o astronauta Marcos Pontes foi um nome aí que não estava no radar e foi eleito, além da ex-ministra Tereza Cristina, no Mato Grosso do Sul. Todos esses para o Senado. Aniele, e vamos falar agora do outro candidato, né, o ex-presidente Lula, que busca voltar aí a ocupar aí a cadeira maior do país. O ex-presidente Lula, que é outro candidato, vai disputar o segundo turno contra o presidente Jair Bolsonaro, quer atrair as forças da chamada terceira via, é isso? Ele que ficou neste primeiro turno com 48%, mas no início da apuração, eu que estava lá no Tribunal Superior Eleitoral, a gente viu ali Jair Bolsonaro com uma vantagem numérica nas urnas, porque a gente acredita que o Nordeste foi a região que teve um pouquinho de atraso na contagem dos votos, mas de acordo com o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, tudo dentro da normalidade. Lula agora já parte também para as atividades de campanha. Ele deu o recado ainda ontem em pronunciamento em São Paulo e espera a articulação da presidente do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann, para construir uma ponte com esses candidatos da chamada terceira via. Simone Tebet, do MDB, como era esperado, ultrapassou Ciro Gomes, do PDT, que ontem também, à noite após a apuração, falou que vai pensar um pouco e conversar com os líderes antes de tomar... Raniele, a gente teve um probleminha aqui com a Raniele, com o sinal da Raniele. A gente tentar retomar daqui a pouco, Raniele, mas a gente entendeu o que a Raniele quis passar, que é o ex-presidente Lula, né? Como eu disse, o segundo turno vai ser disputado entre o presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, e o ex-presidente Lula, o Jair Bolsonaro pelo PL e o ex-presidente Lula pelo PT. Eu já estava dando uma explicada aqui já, Raniele, mais ou menos pelo que você falou, a gente já estava entendendo aqui já mais ou menos, mas pode prosseguir aí com o seu pensamento, com o seu raciocínio. Não, agora vem a informação nova. Hoje à tarde, às 3 horas, ele se reúne em um hotel em São Paulo com todos os coordenadores de campanha, porque esses coordenadores vão ter essa missão de intensificar o nome de Lula nos seus respectivos estados, porque eles reconheceram, sim, a força do bolsonarismo no país, neste primeiro turno, do eleitor conservador que tem essa resistência e sabem que Bolsonaro vai usar como estratégia novamente a questão da corrupção. Então, nesse encontro de hoje à tarde, que inclusive conta ali com ex-governadores, senadores que estão na coordenação de Lula, eles vão focar sobre essa conversa, principalmente com Simone Tebet, que já fez aceno ontem, quando ela votou no Mato Grosso do Sul. Ela disse, inclusive, que o Brasil só vai poder se desenvolver depois que tiver paz. E ressaltou novamente a questão da democracia. Então, já fazendo o aceno. E como ela não tem mais mandato como senadora, ao contrário de Soraya Tronic, que tem mais 4 anos aqui no Senado, ela, para se manter viva politicamente, precisa de algum cargo de destaque. E já há aqui possibilidade de que, se Lula for eleito, ela assuma algum ministério. Tem, inclusive, a fala do ex-presidente Lula falando sobre esses dias de campanha. A partir da manhã tem campanha. Que me desculpe, jornalistas, vocês vão ter que trabalhar um pouco mais. Que me desculpe, nossos companheiros partidos aliados, nós vamos ter que viajar mais, vamos ter que fazer mais ato público, mais comício, mais debate, vamos ter que conversar mais com as pessoas e vamos ter que convencer a sociedade brasileira daquilo que nós estamos propondo. Eu acho que a nossa presidenta tem uma tarefa importante, que vai conversar com as outras forças políticas que disputaram as eleições. E é o seguinte, a luta continua até a vitória final. Eduardo. Raniele, pelas informações, semana só começando, você vai acompanhando, segue acompanhando, né? Vai ter campanha ainda aí, tanto o horário eleitoral na TV, no rádio, enfim, a gente também acompanha esses bastidores. Obrigado, Raniele, boa semana para você, a todos aí na capital federal. 1h24, agora a gente retorna aqui para a capital São Luís, porque o Ciro Mineiro está chegando ao vivo com dados que mostram mais de 1 milhão de abstenção de votos aqui no estado do Maranhão. Informação importante, 1 milhão de votos é muito voto, uma porcentagem gigantesca de votação. A gente lamenta muito, já que o voto é um direito de todos e a pessoa tem que exercer sua cidadania. Mas enfim, Ciro Mineiro, muito boa tarde a você.
Olá, Eduardo, boa tarde a você, boa tarde a todos aí no estúdio e também quem acompanha o Jornal da Difusora na sua primeira edição. É isso mesmo, viu, Eduardo? A gente observou, né, principalmente durante a apuração, um atraso, né, no que se refere a essa questão da totalização dos votos aqui no estado do Maranhão. Eu estava lá no Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão ontem acompanhando essa apuração e a gente pôde observar toda essa situação. E, claro, é importante também a gente destacar essa questão da abstenção, né, que também permaneceu muito grande, né, bastante considerável, nessas eleições de 2022. Olha só, Eduardo, para presidente, o eleitorado que compareceu às urnas foi de 3.920.435 eleitores. Isso corresponde a 77,80% eleitorado maranhense, com abstenção de 1.118.852 eleitores, o que corresponde a 22,20%. Esse foi o quantitativo de abstenção aqui no estado, no caso da votação para presidente da República. Estes números consideram os eleitores que pediram transferência temporária e que só podiam votar para esse cargo. O comparecimento estadual foi de 3.918.212 eleitores. Isso corresponde a 77,79%, né, das pessoas que, de modo geral, votaram. E a abstenção foi de 1.118.518 eleitores, o que corresponde a 22,21%, um número muito parecido com a abstenção, né, no caso da votação para presidente da República. No Maranhão, das quase 17 mil urnas eletrônicas, inclusive contando com as de contingência, 98 foram substituídas e os 65 postos avançados de transmissão comunicaram com rapidez os resultados. Mesmo assim, como a gente falou no início dessa participação, Eduardo, a totalização dos votos no estado, comparando com a apuração nacional, registrou bastante atraso. Pouco mais de 8 horas da noite, só para você ter uma ideia, em todo o país já haviam sido apuradas mais de 60% das urnas eletrônicas. E aqui no estado do Maranhão, esse número ainda era de apenas 30% de urnas apuradas, pouco depois das 8 horas da noite. Voltamos com você, Eduardo, aí no estúdio. Obrigado, Ciro. Boa semana para você, bom trabalho também. 1 milhão de abstenção aqui. Imagina se demorou esse tempo todo, imagina se esse 1 milhão de pessoas que deixaram de votar fossem votar. Mas também tinha muita gente justificando, eu percebi isso aí nas sessões eleitorais e também muito voto em trânsito. Obrigado, Ciro. Boa semana para você, bom trabalho. 1h28. Agora a gente confere o resultado final das eleições aqui no Maranhão. A gente tem, inclusive, aí os dados, a gente vai mostrar para você que acompanha aqui o Jornal da Difusora na sua primeira edição, do resultado final após a totalização. Teve atraso, como o Ciro já trouxe as informações. Tá aí, então, esse é o resultado final. O Carlos Brandão, do PSB, com 51,16%, mais de 1.744.000 votos. Laércio Bonfim, do PSC, com 24,96%. 850.890 votos. O Everton Rocha, do PDT, 20,73%, 706 mil, quase 707 mil, né? 977 votos. Edivaldo Holanda Júnior, do PSD, 2,53%, mais de 86 mil votos. E Nilton Rodrigues, PSOL, 0,21%. A partir daí, quem não conseguiu alcançar, né, o 1% de votação, 7.090 votos. Estes Dias, PSTU, 5.167 votos, 0,15%. Simplício Araújo, Solidariedade, 0,15% também, 4.991 votos. Uma votação parecida, né? Professor Joás Moraes, do DC, 0,07%, 2.296 votos. E o Franklin Costa, PCB, 0,05%, 1.869 votos. Agora, Tiago, giro já com o Geisael e o John, depois a gente pode ir para... Vamos girar, né? Depois a gente vai para as sonoras aqui. John Coutry, Geisael Marques, boa tarde. Qual a análise que vocês fazem? A gente vai começar o debate aqui, mas qual a análise que vocês fazem aí dessa totalização do resultado final da eleição para governador aqui no estado do Maranhão? Geisael, boa tarde. Boa tarde, John Coutry, boa tarde, Eduardo, pessoal que está em casa assistindo a gente. Ontem nós estávamos acompanhando, né, a apuração, voto a voto, né, em tempo real. E a gente percebeu, no momento em que o Brandão alcançou 49,11%, ali a gente já disse no rádio, através do programa Ponto e Vírgula, e a Kate também aqui no estúdio estava fazendo o acompanhamento, a gente já percebeu que ali havia
a possibilidade da definição do primeiro turno, né? Eu costumo dizer que é preciso olhar a política, as eleições, com um olhar histórico. A gente olha para trás para tentar entender o presente e projetar o futuro. O Palácio dos Leões só perdeu a eleição desde a redemocratização uma vez, e justamente em 2014, quando Flávio Dino derrotou o Grupo Sarney, né? E naquele ano, a máquina do Palácio dos Leões não foi colocada à disposição do então concorrente. Este ano o que nós vimos foi a máquina de maneira pesada, descarada e até sem vergonha nas ruas. E nós diversas vezes denunciamos aqui distribuição de peixes, cestas básicas, a cooptação de lideranças políticas, uma coisa que não tinha existido no governo Flávio Dino, que foi a transferência de recursos, né, os chamados convênios, muito utilizados por Rosiana Sarney na época que era governadora, para vencer a eleição. O Flávio Dino não fez isso, o Brandão colocou em prática diversas licitações, né, distribuição de dinheiro público através de precatórios, né, em um único mês foram pagos mais do que o dobro, ou quase o dobro de precatórios previstos para o ano todo. Então, havia muita gente que sequer conhecia o Carlos Brandão. Então, esses 51% que deram a vitória ao Carlos Brandão, sem dúvida alguma, são um reflexo exatamente do uso massivo da máquina pública com que fizeram que ele alcançasse a eleição ou reeleição no primeiro turno, e a partir do dia 1º de janeiro de 2023 deixará de ser o governador tampão para ser o governador eleito. Eu tenho ainda algo mais a falar a respeito do voto bolsonarista no Laésio, mas eu queria que o John compartilhasse comigo aqui a sua opinião. John Coutrinho, boa tarde a você. Só lembrando também, em relação o Geisel já falou sobre o Brandão, daqui a pouco também a gente vai falar sobre o Laésio, o Everton, falar também da votação aí, uma votação pífia, né, muito ruim do ex-prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior, e também do Simplício Araújo, do Solidariedade. Foram dois candidatos assim que tiveram uma votação que até se imaginasse que teria uma votação melhor, mas acabaram tendo uma votação muito baixa. John Coutrinho, boa tarde. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Geisel. Boa tarde a todos, né? O Geisel já fez esse preâmbulo aí, né, esse prefácio, e a gente só complementa, né, essa questão. O Palácio, além do que o Geisel já falou, adotou algumas estratégias ali para tentar levar a eleição no primeiro turno. Eu confesso que fiquei surpreso com esse resultado do primeiro turno. Eu imaginava que o Brandão chegasse a 48, a 49, né? Como vinha se desenhando, né, Geisel, no começo, né? Perfeito. Era basicamente isso que eu achava, né, entendia que ia acontecer. Mas já para a partir de 60% dos votos, 70%, ele já começou a crescer bastante. Da apuração, né? Da apuração, exatamente. E a gente já fez um cálculo de progressão, né, Geisel, de progressão, já imaginando que chegaria aos 51. A 50, mais um voto, chegou a 51. O Palácio nacionalizou a eleição, né, o Geisel já abordou um ponto interessante. O Brandão Lula, né, e tentou aí colocar aí o Laésio com o Bolsonaro. A gente viu nas 2 últimas semanas uma estratégia da parte da campanha do Laésio de tentar atrelar esses votos ao Bolsonaro. Não sei se você viu, Geisel, Eduardo, que está em casa, acho que foi na sexta-feira, se não me engano, um print que não era verdadeiro, mas tinha lá um suposto voto do Bolsonaro ao Laésio. Não sei se vocês viram isso, né? Um print de como se o Bolsonaro tivesse feito um tweet declarando apoio. Exatamente. Fake, e isso, né, foi disseminado para muita gente. E aí eu, no dia da votação, conversando com uma pessoa, ela disse assim, olha, lá um grupo de WhatsApp que eu estou, tem X membros, e esses X membros, a maioria votou Bolsonaro e Laésio. Aí eu já deu para ter um direcionamento, um entendimento do que aconteceria logo mais na apuração. E isso foi refletido, né, aí com Laésio e o voto bolsonarista praticamente quase idênticos. Bolsonaro teve 26,02% no Maranhão. No Maranhão. E o Laésio, 24,87%. Ou seja, a diferença de menos de um ponto percentual, praticamente, dos votos dados ao Bolsonaro, ou seja, teve voto casado, colado. Isso. Votou no Bolsonaro no Maranhão, votou no Laésio. Exatamente. Então, isso
se observou... Que era uma estratégia do Palácio dos Leões desde o começo. Exatamente. E isso, a gente observou, Gisele, a nível nacional, né, também aconteceu muito isso nos estados, né? A gente pega aqui o resultado dos estados. Vamos lá, São Paulo nacionalizou, ficou o Tarcísio com o Haddad, né? Você pega o Rio, que acabou ganhando Cláudio Castro, mas ficou em segundo lugar Marcelo Freixo. Minas Gerais, da mesma forma, ganhou o Zema, mas também segundo colocado ali, é o candidato apoiado pelo PT. E você vai pegando os outros estados, nacionalizou bastante as eleições, polarizando aí entre Lula e Bolsonaro, né? Isso refletiu também no Maranhão. Essa polarização refletiu também no Maranhão, entre o Brandão e o Laércio. O Laércio conseguindo associar quase grande parte dos votos do Bolsonaro e o Brandão também capitalizando muito esses votos associados esses votos lulistas, né? O Brandão conseguiu trazer muito isso. Por quê? Porque eu acho que foi uma estratégia inteligente, eles conseguiram, através de um acordo nacional do PSB, trazer o Lula para o Maranhão, gravar o vídeo do Lula ao lado do Brandão e massificar isso no meio da população. E isso ajudou bastante, né, o Brandão nessa reta final, nesse voto também casado, Brandão e Lula. Além do Flávio, né, também, que só destacar também a força do Flávio Dino, que mais uma vez demonstrou, né, saiu com mais de 2 milhões de votos das urnas, o senador mais votado da história, também conseguiu aí a aprovação do governo dele transferir para o Brandão e acabar elegendo. O Flávio Dino foi muito bem votado, teve mais de 2 milhões de votos. O Roberto Rocha também surpreendeu muito, teve mais de 1.200.000 votos também, foi muito bem votado, só que o Flávio Dino acabou disparando. A gente vai voltar a falar sobre esse assunto, mas vamos só ouvir. Foi concedida uma coletiva ontem, né? Já chegaram ali uma casa de eventos aqui na capital São Luís, o Carlos Brandão, Felipe Camarão e também o Flávio Dino, já madrugada praticamente dessa segunda-feira, a gente esteve lá acompanhando. Vamos ouvir aí o pronunciamento do governador Carlos Brandão após o resultado da eleição aqui no estado do Maranhão. Primeiro, agradecer a Deus por ter nos trazido até esse momento, momentos difíceis na campanha, mas que Deus sempre abriu uma porta, mostrando qual era o caminho. Desde o período, Flávio, que eu adoeci, passei 44 dias dentro do hospital, Deus dizia, não é o momento, Brandão, tu tem que retornar ao Maranhão para dar continuidade a esse governo do Flávio Dino. Então sempre me baseei nas orações que fortaleciam a minha fé cada dia mais, para que a gente pudesse conduzir essa eleição. Portanto, muito obrigado primeiro a Deus por estar abençoando e conduzindo esse processo. Segundo, agradecer a todos os amigos que foram parceiros dessa campanha, em especial o governador Flávio Dino, que foi o grande líder desse processo, uma grande liderança desse estado, meu querido amigo, irmão Felipe Camarão, a todos os deputados federais e estaduais que se elegeram, aqueles que não se elegeram, os prefeitos, ex-prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, a liderança e a militância como um todo que nos abraçou, que nos ajudou a construir uma campanha crescente. Cada dia que passa, crescia mais. E ela foi crescendo também em função das nossas propostas, que o povo conhece Brandão, que esteve ao lado de Flávio Dino, ajudando a construir um Maranhão diferente. Um Maranhão onde o serviço público chegou nas pessoas, desde 2015. Eu ajudei a fazer, depois que assumi, continuei fazendo, sei fazer, portanto, tenho certeza e convicção que vou continuar fazendo aquilo que não foi possível fazer. É lógico que para isso é necessário que a gente tenha ao nosso lado um grande parceiro, que é o presidente Lula. Não deu para ganhar no primeiro turno, mas eu não tenho dúvida que nós vamos ganhar no segundo turno com o presidente Lula. E para isso, gente, vamos dar o nosso sangue, porque ele foi muito correto com a gente, gravou vídeo, esteve aqui, fez comício, ou seja, tudo que foi necessário, o presidente Lula nunca se negou. E ele teve um papel fundamental nessa eleição, somos eternamente gratos. Não desmerecendo, claro, o papel de liderança do ex-governador Flávio Dino, eleito agora senador, mas pela fala do Brandão, também do Felipe Camarão, estive lá, e do próprio senador, agora eleito Flávio Dino, eles destacaram muito essa questão do apoio do Lula para essa eleição. Olha, o interessante do apoio do Lula no Maranhão, eu tive uma experiência em 2020 como candidato e observei em campo alguns depoimentos que eles demonstram como o eleitor ele opta por um candidato, ainda que o não conheça, só porque está atrelado ao Lula. Por diversas vezes eu conversei com pessoas que dizem assim, eu vou votar, você vai votar em quem? Eu vou votar no candidato do Lula. Não, mas quem é? Não sei aí, é o candidato que ele está apoiando. Ou seja, demonstra realmente
o quanto faz a diferença, porque o Brandão, ele saiu de uma situação de completo desconhecimento logo no início da pré-campanha e até na campanha. Muita gente sequer sabia quem era o Brandão, mas estava votando por quê? Porque era o candidato apoiado pelo Lula e o candidato apoiado pelo Flávio Dino. E sempre se disse que no Maranhão havia 2 grandes transferidores de voto. E por isso mesmo a campanha usou essa estratégia de colar o Brandão à imagem do Flávio, ou seja, o Brandão se apoderou de feitos do governo Flávio Dino que ele não teve participação nenhuma. A presença do Carlos Brandão como vice durante o governo Flávio Dino, ela foi apática, ausente. Inclusive, na época da pandemia, que o Brandão, até durante a campanha, passou a falar de feitos do governo na pandemia, o Brandão estava até ausente, nem no Maranhão estava. Mas ele conseguiu captar isso para si. Então, os 2 maiores transferidores de voto, no caso do Maranhão, as pesquisas já apontavam, era o Lula e o Flávio Dino. Então, a campanha soube capitalizar isso muito bem. Sem falar também na estratégia que nós dissemos aqui. A estratégia era o tempo todo forçar um voto útil, de dizer que dava para vencer no primeiro turno, porque naquele momento as pesquisas não mostravam isso. Mas a estratégia deles, e nós alertamos para isso aqui, né? A estratégia era justamente forçar que o Brandão ganhasse no primeiro turno, se não, forçar com que um candidato bolsonarista fosse para o segundo turno, porque seria muito mais fácil de derrotar. Então, a estratégia, apesar da gente já ter cantado essa bola lá atrás, foi colocada em prática e deu certo, né, John? Foi uma estratégia correta, não é? A gente já falou isso aqui no começo, né, dessa questão do Lula, do Flávio Dino, e também a questão ali na questão política também, né, que o Brandão soube também ali trazer a maioria dos prefeitos, né, para si, a maioria das lideranças, dos vereadores e deputados, formou um grande grupo, não é? E de certa forma até desestabilizou os concorrentes, né? Ele começou também ali, de certa forma, enfraquecendo o Everton, né? Trouxe alguns aliados do Everton, principalmente o Otelino Neto, que é o presidente da Assembleia, que tem muita força, né? Foi o segundo deputado mais votado, e trouxe a Eliséia Gama também, que é senador, e foi ali montando o grupo e tentando enfraquecer o Everton. Então foi assim, eu digo o seguinte, que isso tudo saiu da mente do Flávio, né? Foi liderado pelo Flávio. O Brandão cumpriu, estava ali cumprindo todo o processo, mas o grande estrategista disso tudo foi o Flávio Dino mais uma vez, né? Como ele tem sido aí ao longo das últimas eleições, e dessa vez consigo mais uma vez, né, ter essa estratégia concluída com êxito. Olha, o senador Everton, que era candidato ao governo do estado, ele agradeceu a votação e afirmou que continuará se dedicando às pautas positivas ao Maranhão, inclusive gravou um vídeo, colocou nas suas redes sociais e a gente exibe aqui no Jornal da Difusora, primeira edição. Meus amigos, passando aqui para agradecer o carinho, agradecer a atenção de cada um de vocês, principalmente nos que votaram em mim. São mais de 20% do eleitorado que acreditaram nas propostas concretas que eu ofereci nessa campanha. Você viu a campanha limpa que eu fiz, propositiva, trazendo uma pauta da vida real, da geração de emprego e de oportunidade para o Maranhão que eu sonho. Eu vou seguir no Senado Federal, vigilante às ações do governo, cobrando o que foi prometido e, acima de tudo, trabalhando para trazer ajuda para o nosso povo maranhense. Afinal, de briga, só quem está perdendo até agora é o povo. Eu quero dizer para você e reafirmar, contem sempre comigo. Meu coração é gratidão, é muito carinho. Maranhão, de verdade, muito obrigado. Sigamos firmes, afinal, a luta só está começando. Só reforçando aqui, né, o senador Everton era candidato aqui ao governo do estado, segue como senador, obviamente, tem mais 4 anos aí pela frente. 1h44, a gente vai acompanhar também o Laésio Bonfim, que foi o candidato que acabou aí na segunda colocação, candidato também ao governo do estado pelo PSC, ele também comentou aí sobre o resultado das eleições aqui no estado do Maranhão. Vamos acompanhar. Olá, você que me acompanha nas redes sociais. Queria te agradecer a quase 1 milhão de pessoas que, nesse último domingo, apostou o seu voto no Laésio Bonfim, governador. O melhor projeto para o estado. Que pena que o povo resolveu apostar no Maranhão do atraso e não no Maranhão do desenvolvimento, no melhor projeto para esse estado. Ganhar e perder faz parte da construção do ser humano. Eu já perdi muito nessa vida. Eu já perdi dentes quando adolescente, porque não tinha dinheiro para fazer o canal. Eu já perdi
vidas como médico tentando salvar. Eu já perdi eleições como candidato. Eu já ganhei. E o ganhar e perder constrói o ser humano. Eu queria só te agradecer. Agradecer a minha São Pedro dos Crentes, que novamente apostou no seu prefeito. Quase 90% dos votos. As cidades circunvizinhas que mais me conheciam apostaram em mim e me deram vitória. Sailândia, Imperatriz, Estreito, Balsa, São João do Paraíso, tantas e tantas outras cidades que nos deram a vitória. Eu me sinto vitorioso, porque eu luto pelo que eu acredito. Vamos continuar lutando. Aos eleitores do Lula que acreditaram em mim, votaram em mim, meu muito obrigado. Tá, então, o candidato Laércio Bonfim, que terminou na segunda colocação, na totalização dos votos, também gravou esse vídeo e publicou nas suas redes sociais hoje pela manhã, assim como o senador Everton também falando sobre o resultado das eleições aqui no estado do Maranhão. A gente ouviu também o governador reeleito, Carlos Brandão, logo no início do bloco. 1h46, a gente tem um recado agora para você. Daqui a pouco a gente vai voltar ainda a falar muito sobre as eleições que aconteceram ontem. Daqui a pouco a gente vai debater ainda aqui com o John e Gisele muito ainda a respeito das eleições. Agora, um recado para você, está sem plano de saúde ou não aguenta mais planos caríssimos? Não quer depender do SUS? Eu tenho um recado importante para você. Você vai adorar conhecer a Dr. Home BR, um precinho que cabe no seu bolso de verdade. Um sistema inovador que resolve seus problemas, somando medicina com tecnologia. Consultas ilimitadas, uma equipe preparada com médicos e ambulâncias para qualquer urgência e emergência. Telemedicina. Fale agora mesmo com toda a equipe da Dr. Home BR que está aguardando você, consultas ilimitadas e uma equipe preparada com médicos e ambulâncias para qualquer urgência e emergência. Telemedicina, fale com o médico sempre que precisar e ainda tem mais o exclusivo clube de desconto, desconto de até 80% nos melhores hospitais, medicamentos e muito mais. Quer saber mais? Aponte a câmera do seu celular agora mesmo para o QR Code que está aparecendo aqui na tela que vamos te direcionar para mais informações. Mas não esquece de trazer junto a sua família, principalmente os nossos idosos. Conta para ele a novidade. Baixe o nosso aplicativo Dr. Home BR, é a saúde que cabe no seu bolso, bem na palma da sua mão. Dr. Home BR, saúde que cabe no seu bolso. E a seguir a gente está de volta aqui no JD, primeira edição, com as notícias do interior do estado, girando, claro, com as informações do interior, que acompanhou também essa movimentação das eleições, e a gente girando aqui com o nosso time aqui também, John Coutrin e Gisele Marques. Daqui a pouquinho a gente volta já. Já estamos de volta aqui com o Jornal da Difusora, na sua primeira edição, agora 1h51. Como eu disse, daqui a pouquinho a gente vai voltar a girar aqui com o John Coutrin e Gisele Marques, debatendo ainda, falando muito sobre as eleições 2022, encerraram aqui no estado do Maranhão, mas segue em todo o país por conta do segundo turno aí para presidente da República. 1h51, agora a gente segue direto para Caxias, a gente acompanhou também toda essa movimentação das eleições no interior do estado. E olha, a candidata a deputada federal, Amanda Gentil, filha do prefeito Fábio Gentil, prefeito de Caxias, foi eleita com 108 mil votos. Surpreendendo, viu, Zé Carlos? A gente sabia, claro, que com esse apoio do prefeito de Caxias, o Fábio Gentil, ela teria uma votação muito boa, acabou se elegendo. Vocês têm informações a respeito disso, né? Muito boa tarde a vocês, Zé Carlos. Boa tarde, Eduardo, e boa tarde a todos. Pois é, foi uma votação muito importante, né? Uma vitória comemorada pelo grupo do prefeito Fábio Gentil. Ele que já foi vereador 5 vezes, é prefeito reeleito e agora conseguiu, né? O seu grupo político conseguiu eleger ao cargo de deputada estadual a candidata Amanda Gentil. A candidata Amanda Gentil, eleita deputada federal. Ela que é neta do ex-deputado estadual José Gentil. Portanto, tem política na veia também. E a gente conversou com ela. Vamos ouvir. Eu percorri todo o Maranhão, os 4 cantos do nosso estado, buscando essa eleição para que nós pudéssemos ter uma pessoa jovem, de competência, com muita força de vontade, muita disposição para trabalhar pelo Maranhão. E eu estou aqui colocando o meu nome, mais uma vez, à disposição para que nós possamos trabalhar através de um mandato. Então, eu quero levar esse título, eu quero orgulhar os maranhenses, eu quero trabalhar por esse povo que tanto precisa e quero mostrar que eu tenho capacidade, que eu tenho responsabilidade e que eu só precisava dessa oportunidade para mostrar para o povo isso. A gente conversou ontem com a candidata Amanda Gentil, naquele momento candidata, agora deputada federal eleita. A gente conversou assim que ela saiu da sessão de votação, ela estava muito confiante, como a gente ouviu, e depois que terminou a apuração, se confirmou o otimismo dela. Foi eleita, muito bem votada, teve carreata na cidade, teve comemoração e o grupo político de Fábio Gentil está super feliz aqui na cidade.
Eduardo. Obrigado, Zé Carlos. Elegeu também a deputada estadual Daniela, né, que é a esposa do Fábio Gentil, e também a filha agora para a Câmara Federal. Obrigado, Zé Carlos. Um abraço a todos aí em Caxias, claro, a população também de toda a região. 1h53. Agora a gente segue para a Imperatriz, porque a Justiça Eleitoral avalia as eleições gerais na segunda maior cidade do estado, o Colégio Eleitoral, onde parte dos eleitores só conseguiu votar após as 8h15 da noite. Marcelo Júnior tem as informações. Isso também aconteceu aqui, viu, Marcelo? Essas longas filas, dificuldade para muita gente, atraso na votação. Muito boa tarde a você. Grande abraço para você, Eduardo Ericeira. Boa tarde para quem acompanha o nosso Jornal da Difusora. Pois é, Eduardo, foi a votação mais duradoura aqui da história de Imperatriz. Em eleições anteriores, esse movimento já chegou a ocorrer ali até por volta de 18 horas, 18h30. Mas até às 20h30, não. E a gente acabou acompanhando isso, inclusive ontem ao vivo na programação da TV Difusora Sul e também da Difusora FM. Foi a grande quantidade de eleitores que buscaram os locais de votação. A média de espera aqui foi de até 4 horas em alguns locais de votação. Mas a Justiça Eleitoral, apesar desses problemas, avaliou de forma positiva a realização do primeiro turno das eleições gerais na cidade de Imperatriz. Do ponto de vista da segurança, nenhum problema grave ocorreu. Tivemos, do ponto de vista do funcionamento de sessões eleitorais, muita ausência de mesários e também presidentes de sessão. Algumas urnas também deixaram de funcionar. Mas foi a festa da democracia, onde o eleitor pôde escolher ali, entre os candidatos, a sua preferência. Nós conversamos ontem à noite com o juiz eleitoral Delvan Tavares, diretor do Fórum Eleitoral aqui na cidade, que fez uma avaliação, principalmente desta questão, no atraso da votação. Aqui temos a 33ª Zona Eleitoral, que é a maior do interior do Maranhão, e tivemos problemas ali, e o juiz Delvan Tavares comentou o assunto. A nossa Zona 33 é uma zona antiga, portanto tem muitas pessoas idosas, pessoas com mobilidade reduzidas, e isso com um número grande de eleitores por sessão. Essa é uma coisa que eu acho que o TRE precisa rever. Nós precisamos ampliar o número de locais, rever algumas questões relativas à acessibilidade. Nesse horário, já à noite, tem muitos locais de votação com filas grandes. A gente já rodou a cidade toda, tentou amenizar em alguns lugares, mas em relação à segurança na votação, tudo absolutamente dentro daquilo que a gente previa, que a gente estimava. Então é isso, Eduardo Ericeira, o resultado das eleições gerais aqui na cidade de Imperatriz. Demora no voto, mas no final todo mundo pôde participar desta grande festa, desse ato cívico. Volto com você, Eduardo Ericeira. Pois é, Marcelo, obrigado. Aí alguns problemas de logística, né? Muito eleitor também chateado porque demorou a votar, mas enfim, todos puderam exercer sua cidadania. Obrigado, Marcelo, grande abraço a você, uma ótima semana a todos. Agora Imperatriz e Caxias seguem com a sua programação local. Seguimos com o Jornal da Difusora na sua primeira edição e você está procurando venda, aluguel ou assistência para computadores e equipamentos para você ou para a sua empresa. Está na hora de conhecer a Zion Informática com uma grande variedade de produtos e assistência técnica especializada na Zion Informática. Você encontra cartuchos originais e compatíveis, monitores, notebooks, impressoras e muito mais com preços que cabem no seu bolso. Compre pelo site e receba em casa. Frete grátis para toda a ilha. Eu disse toda a ilha. Venha conferir em zioinformatica.com.br ou ainda pelo WhatsApp 98DDD 98428-4649. A Zio Informática fica localizada na Rua 9, quadra 14, número 49, Quatrac 5. Zio Informática é a inovação da informática na sua cidade. Agora aqui no Jornal da Difusora, a primeira edição, os destaques dos municípios em foco com Jéssica Lima. Olá, boa tarde. A Prefeitura de Urbano Santos vem fazendo um excelente serviço de melhoramento de ruas e ampliação hidráulica do bairro Bom Jardim, que logo será estendido para os demais bairros da cidade. Avançamos, construímos, Urbano Santos pode ver. Hoje estamos no bairro Bom Jardim, fazendo um trabalho de melhoramento no nosso bairro. Já foram feitos nos bairros São Sebastião, bairro Mutirão e saindo daqui nós vamos para o bairro Pedreiras.
O setor hidráulico do nosso município está realizando um trabalho de encanação no bairro Pedreiras, onde será feito aproximadamente 2.500 metros de rede hidráulica para contemplar 400 famílias naquele bairro. Então é um desejo da comunidade em ter água de boa qualidade. E a Prefeitura de Bano Santos não mede esforço para trabalharmos para essa comunidade do nosso município. Esse foi o destaque do Municípios em Foco. Até a próxima edição. Valeu, Jéssica, obrigado. Vamos agora para o intervalo e na volta vamos analisar a eleição ainda para o Senado Federal e as disputas aí para deputado federal e estadual aqui no estado do Maranhão. Daqui a pouquinho a gente volta, eu, John Coutrinho e Geisel Marques, com os bastidores da política, falando ainda das eleições de 2022. A gente volta já. 2h02, já estamos de volta aqui com o Jornal da Difusora na sua primeira edição e agora vamos com um recado aqui para você, 2h02, daqui a pouco a gente segue aqui debatendo os bastidores da política, agora a Fiat Revemar tem um recado para você. Olá pessoal, eu me chamo Fred, sou gerente comercial da Fiat Revemar Holandeses e quero apresentar um pouquinho da nossa loja para você. Aqui na Revemar, você dispõe de uma equipe especializada capaz de realizar o seu sonho de adquirir seu Fiat 0 km. Seja ela no showroom ou em vendas diretas, aquela que você compra via CNPJ, produtor rural ou PCD. Aqui na Revemar temos todos os modelos à pronta entrega, inclusive o Fiat Pulse, o carro do ano eleito pela revista Auto Esporte. Na nossa oficina, temos equipamentos modernos e mecânicos altamente qualificados. E sabe onde fica a nossa loja? Localizada na Avenida dos Holandeses, número 22, próximo ao Golden Shopping. Lembrando que também você pode nos encontrar em nossas redes sociais ou em nosso site. Vem para Fiat Revemar, que com essa equipe você vai fechar o melhor negócio da sua vida. Recadinho dado aqui no JD Primeira Edição, vamos direto agora para os números para o Senado, após a totalização aqui no estado do Maranhão. Você que nos acompanha aqui, está aparecendo já na tela, Flávio Dino do PSB com 62%, Roberto Rocha PTB 35%, Antônia Cariongo 1%, Pastor Ivo Nogueira 0,83% e Saulo Arcângeli 0,37%. Geisel, números do Senado, Flávio Dino aí, ex-governador, eleito para o Senado Federal, não tem muita surpresa, né? A gente já sabia que o Flávio seria o senador. O que o Flávio queria mesmo, pela vaidade que tem, era bater os números referentes ao senador Everton Rocha, que foi eleito com quase 2 milhões de votos, e o Flávio conseguiu. E conseguiu muito em razão de, neste ano, nós termos um acréscimo de meio milhão de eleitores a mais no Maranhão, cadastrados no Maranhão. Apesar de ter havido uma grande abstenção, mas a abstenção ela se mantém parecida com as eleições anteriores. Então, uma coisa anula a outra. De todo modo, é uma vitória esmagadora. O que a gente pode dizer em relação a esses números é que, mais uma vez, as pesquisas deram com burro na água, porque o senador Everton Rocha, o senador Roberto Rocha, saiu da eleição maior do que muitos imaginavam. E isso tendo se colocado na posição de candidato de forma muito atrasada e tendo, inclusive, feito uma campanha equivocada em diversos aspectos que, inclusive, foram trazidos aqui por nós. E, nesse aspecto, eu acho que surpreende a quantidade de votos que o Roberto Rocha teve nas urnas. E o senador eleito, Flávio Dino, ele confirmou a dedicação total agora de todo o grupo, ele disse isso em coletiva ontem para eleger o Lula presidente. O grupo está apoiando aí nesse segundo, apoiou no primeiro turno, vai apoiar agora no segundo turno. Vamos acompanhar. Nós vamos, com certeza, participar de todos esses diálogos com o MDB, que teve candidata presidencial, a Simone Tebet, ampliar essa frente política, essa frente patriótica, frente democrática para vencer, porque isso é essencial para a democracia brasileira. Se você olhar as experiências internacionais, governantes autoritários, quando eleitos, eventualmente, para o segundo mandato, Deus que nos livre a todos, normalmente fazem governos ainda mais extremistas, mais sectários. E, portanto, esse é um risco que nós não podemos correr. Então, eu estou muito confiante que no dia 30 nós vamos estar juntos de novo, comemorando dessa vez o pedacinho da vitória que faltou. Foi apenas adiado, mas vai ser confirmado, tenho convicção.
O governador reeleito Carlos Brandão também falou aí do apoio do PT, a gente já comentou aqui também, e o vice, né, na chapa, o Felipe Camarão, inclusive do PT, falou também dessa dedicação de todo o grupo no apoio ao ex-presidente Lula agora nesse segundo turno. Inclusive hoje já tem atividade de campanha, ato de campanha marcado aí para as 16 horas, ali na Rua Grande, que é a principal do centro comercial aqui de São Luís, o grupo nesse ato de apoio à candidatura do Lula. Agora vamos para os eleitos para deputado federal. Você vai acompanhar aqui no Jornal da Difusora na sua primeira edição. Já aparecendo aí na tela, eleitos para deputado federal, Detinha, do PL. Para ganhar tempo, você está acompanhando aí a quantidade de votos, eu só vou nominar aqui as pessoas que foram eleitas: Pedro Lucas Fernandes, Josimar de Maranhãozinho, Juscelino Filho, André Fufuca, Aloysio Mendes, Marreca Filho, Duarte Júnior, Amanda Gentil, Márcio Gerri. Tem mais a outra tela aí, só para finalizar: Rosiana Sarney, Fábio Macedo, Júnior Lourenço, Rubem Júnior, Josivaldo JP, Kleber Verde, Pastor Gil e Márcio Onaiser. Geisael Marques, tem surpresa, tem novidade, tem pessoas que eram esperadas estar nessa lista, não estiveram, pessoas que de repente teriam mais votos, que acabaram não tendo. Qual a análise que você faz aí desse quadro de representatividade, inclusive, dos nossos representantes na Câmara Federal? Coloca na tela aí pra gente, por favor, Tiago, porque é interessante... Os números, né, Gisele? Os números. Os números aí, coloca aí na tela os números aí dos deputados federais. É interessante a primeira coisa que eu gostaria de observar é que, finalmente, nós vamos ter representantes femininas na bancada federal, né? Com a eleição aí da Detinha, que foi a mais votada, com a eleição da Amanda Gentil, jovem, e com a eleição da Rosiana Sarney. Mas uma coisa que me entristece é que, dentro de todos os eleitos, dos 18 eleitos, a renovação ficou em torno daquilo que a gente já vinha discutindo aqui desde a semana passada. 30%, foi 33%. Mas lembra que nós falamos isso? Está dentro da margem de erro aí. E, inclusive, na Assembleia Legislativa ficou lá em 40%, em torno do que a gente já vinha discutindo. Mas os nomes aí, mais uma vez, o que nós vemos é que são eleitos na força, na base da força. E quando eu digo força, é força mesmo. De dinheiro, força da política. Inclusive o Josivaldo JP, deveria até alguém ter a coragem de entrar com uma ação contra esse rapaz. Ele tinha que perder o mandato, porque passou a campanha toda com outdoors espalhados por toda a cidade e por todo o Maranhão. Isso deveria se configurar como um abuso de poder político e deveria não deveria nem ser empossado. Sabe? A Justiça Eleitoral deu muito mole em relação a esse rapaz. Mesmo depois de ter mandado tirar os outdoors, ele continuou com outdoors em toda a cidade. Então, esses eleitos são políticos tradicionais na base da força e se mantiveram aí a maioria dos deputados federais que tiveram suas campanhas irrigadas com dinheiro federal vindo do orçamento do Congresso. E assim, dificilmente a gente... E outra coisa, base completamente bolsonarista. Tá? E a observação que eu faço também em relação a Rosiana Sarney, que nós tínhamos dito aqui no programa, que aquela previsão de 300 mil votos, eu digo, se chegar a 100 mil, vai ter que levantar as mãos para o céu e agradecer. E ainda disse mais, ao não alcançar a previsão feita de maneira equivocada por Roberto Costa e outros MDBistas mais apaixonados, Rosiana ia sair muito menor. E outra coisa, quase perde a eleição para Hildo Rocha. Coloca aí a diferença. Eu mandei para ti, Tiago, a diferença entre Hildo Rocha e Rosiana Sarney. Foi uma diferença muito, muito pequena. Quase ela perde a vaga do MDB para o Hildo Rocha, que não conseguiu se reeleger. A Rosiana tomou a vaga dele. A diferença, Gisele. Mas olha a diferença aí, ó. Ela teve 97.008 votos, ele teve 96.281. Não teve nem 800 votos de diferença. Então, quase que a Rosiana sequer era eleita. Você vê na porcentagem, né? 2,59, 2,61, né? Pois é, 2% de diferença, 2 pontos percentuais de diferença. E aí... Não, 0,2. 0,2%, né? Perfeito. 0,02. Né? É muito pouco. Não, é 0,2 mesmo. É 0,2. Então, para você ter uma ideia,
o MDB, que alardeava, que ia eleger... Lembra que eles diziam que ia eleger de pelo menos 4 a 3, 5? Falaram 4 a 5, mas pelo menos 3 já no final. Mas teve gente que disse de 4 a 5. Tá aí, ó. Mal elegeu Rosiana, né, John? A MDB se elegeu na verdade, só a Rosiana, né? E quase perde para o Wildo, como o Gisele trouxe. O que aconteceu? Houve uns partidos aí que se esperava mais votos dos outros candidatos, não é? Foi aí que entrou, por exemplo, entrou Juscelino e entrou Amanda Gentil nessa questão toda, porque os partidos deles, né, tiveram muito votos de legenda. O que faltou para o MDB, por exemplo, o que faltou para o PSD, lá da de Lázio, né, para eleger mais um. Então, houve essa questão toda. Então, hoje, com você, por esse novo sistema eleitoral muito complexo, né, por exemplo, você pega Maçonais, que se elegeu com 50 mil votos, e o do Rocha perdeu com 96. Para você ter uma ideia de disparidade, não é? Então, é importante, por exemplo, aí você pega o MDB, Rosana teve esse tanto de voto, e o do Rocha e o restante. Ficou muito abaixo do esperado. Então, não daria para eleger mais um. O PL, pelo contrário, né? Só você pega 2, já dá 300 mil, Detinha e Josimar, 300 mil votos, só eles 2. Ela elegeu 4, né? E aí puxou mais 2, né? Usou já os outros, e Lourenço. E Lourenço, pastor Gil e Lourenço. Então, inclusive partido do presidente, né? Que foi colocado aqui pelo Gisele. Né? O Josivaldo, o Gisele já falou, né? Questão bolsonarista, também de muito dinheiro, né? De fundo eleitoral, de recurso, emenda, essa coisa toda, ajudou muito o Josivaldo lá na região de Imperatriz, também pelo Maranhão, toda essa questão que ele usou, né? Esses outdoors aí, que não foi coibido pela justiça. Então você pega aí, não é? A justiça até determinou, ele que não respeitou, pois e aí ficou por isso mesmo. Então você pega aí esses candidatos, vê esses deputados federais, né? O Fufu, que é a Amanda Gentil, também esperaram a casa dos 100 mil votos. Se falava muito que a Amanda não poderia se eleger. Entraram os dois, né? Entraram os dois, assim como Juscelino. Juscelino e Pedro Lucas também. Eu acho que a melhor disputa aí foi Juscelino e Pedro Lucas, viu? Eles dois ali, um 160, outro 140. Foi pau a pau. Foi pau a pau. E eles dois botaram mesmo para disputar, porque eles já achavam que era só uma vaga, dos dois, né? Então botaram quente. Botaram quente. Botaram tudo que podia, acabou elegendo os dois por conta dessa votação absurda, né? Tá bem, ó, um 159 mil votos, o outro 142 mil. Estupenda, a votação estupenda, né? Deles dois aí. Botaram Papuí. Exatamente. Aí a Luiz Mendes, mais uma vez ali no PSC, a Mariana Carvalho ficou como suplente, teve muito voto também. Teve. O voto de bolsonarista chegou a quase 50 mil votos. Você pega a Marreca Filho, já esperado no Patriota. Duarte Júnior, até se esperava mais dele, como talvez o terceiro mais bem votado, né? Segundo, terceiro. Mas conseguiu na ilha, aliás, em São Luís, ser o mais votado do Duarte, mas faltou um pouquinho mais para ele ficar mais na frente. Se esperava mais do Duarte, não é? Márcio Gerri também ali. Ficou aquém. Esperava-se mais mesmo. Esperava-se mais. Ficou aquém. Esperava-se mais. Ó, Duarte Júnior ficou aquém do que se esperava. Isso. Rosiana Sarney ficou aquém do que se esperava. O Márcio Naise também ficou aquém. Esperava-se uma votação, principalmente ali no sul do estado. Muito aquém. Aí o restante ali, para passar só para a gente comentar. Rosana já falou, Fábio Macedo também, Júnior Lourenço, né? Rubem Júnior ali se esperava dele. Ali, como eu te falava, né, o Zé Carlos do PT não conseguiu se eleger, não é? E a Flávia também ficou muito perto do Zé Carlos, a Flávia Alves, que era irmã do Otelino. Foi Zé Carlos, Bira do Pidaré, Hildo Rocha, João Marcelo, Gil Coutrinho e Edilásio Júnior. Perderam os mandatos. Bira também. Bira foi superado pelo Cleiton Noleto. Né? O Bira do Pindaré foi superado pelo Cleiton Noleto. Que é o primeiro suplente agora. Que é o primeiro suplente. Isso. O Kleber Veis também já era esperado ali, sempre se elege, né? O Gil Coutrinho ficou como suplente. Pastor Judenemi mostrou que é bom de voto, viu? Ninguém cotava ele ali para ficar do PL, eram outros nomes, né? Mas mostrou que é bom de voto, candidato da Assembleia de Deus. Né? Assim como a Mical, os dois foram eleitos novamente, os dois candidatos da Assembleia de Deus, Mical para estadual e Pastor Gil para federal, foram eleitos novamente. Márcio Naise, votação muito abaixo do esperado, Márcio Naise. Vamos para estadual agora, que o João já tocou aqui no assunto. Vamos ver a lista rapidinho dos estaduais para a gente comentar aqui. Olha, de federal tu não vê um nome desses aí que tu possa dizer assim, rapaz, esse daí foi um voto suado, esse daí foi voto de opinião, tu não vê, é só força, só força de máquina, de dinheiro, de política. Emenda, orçamento secreto, vamos embora. Vai lá. Vamos lá, deputado estadual, Iracema Vale, também vou ler aqui para a gente ganhar tempo, Otelino Neto, Carlos Lula, Davi Brandão, Florencio Neto, Fabiana Vilar, Solange Almeida, Francisco Najib, Micael Damasceno, Neto Evangelista, vamos para outra página agora, são 42 deputados estaduais, reforçando aqui no Maranhão, Aloysio Santos, Osmar Filho,
Rafael Leitor, a doutora Viviane, Andréa Rezende, né? Hilda Amaral, Abigail, Daniela, que é a Daniela, esposa do Fábio Gentil, Edna Silva, o Glaubert Coutrin, outra página, Guilherme Paes, Rodrigo Lago, Fernando Braide, Ricardo Arruda, doutor Iglesio, Eric Costa, Ariston Gonçalo, Arnaldo Melo, Cláudio Cunha, Janaína Ramos, Antônio Pereira, Emetério Eba, Cláudia Coutinho, Júnior França, Juscelino Marreca, Roberto Costa, Ricardo Rios, Júlio Mendonça, Ana do Gás, Leandro Belo, Júnior Cascaria e o Wellington do Curso. Mais uma vez o Wellington ali batendo na trave, né? Mas conseguiu entrar ainda. Agora, outro que bateu na trave, mas não pela quantidade de votos, mas pela composição, foi o Neto Evangelista, que só teve certeza que estava dentro no final da votação. O Neto foi muito bem votado. O Neto foi muito bem votado, só que o União Brasil ele não fez muito voto. Tanto os candidatos, né? Tanto é que o segundo mais votado dele, 4 mil votos, se eu não estou enganado, 4 mil e pouquinhos votos. Correu risco por conta da nominata mesmo, né? Por causa da nominata. Então, o Neto foi um herói nessa história. E ele foi buscar voto até o último minuto e na apuração ali, rapaz, quase ele fica fora. Teve um momento em que o nome dele aparecia como não eleito. Sim. Isso. Entendeu? E esse seria aquele caso, né? Teria uma votação gigantesca e não ia entrar por conta de gente que teria bem menos. 50 mil votos, cara. Muito voto. Por exemplo, o Iglesias teve menos votos e garantiu, né? O Inácio teve 40 mil votos, né? E não entrou o Inácio, né? Por conta da questão do partido também. Só chamar a atenção também da Iracema Vale dentro do PSB, que era um partido super concorrido. Carlos Lula não é novidade. Lula foi bem votado. Eu digo que não é novidade porque todo mundo já sabia que ele ia ter uma votação expressiva, né? Muito bem votado. E fez uma campanha bonita. E estava em primeiro até... Ali a totalização até os 80%. A Iracema deu uma disparada também, que parabenizar também. Uma mulher, né? Sendo mais bem votada. Mas o Carlos Lula também teve uma campanha muito bonita, realmente, uma campanha gigantesca em todo o estado do Maranhão e também o trabalho que ele fez na saúde num período tão complicado que foi da pandemia. Vamos só destacar aqui alguns... que nós dissemos que Fernando Braide podia preparar o terno? Sim, aqui, nós dissemos. E ainda conseguiu dar uma ajuda para o Wellington, né? Sim, exatamente. Exatamente. A gente até achava que ele fosse se eleger e o Wellington não. E tinha o Júnior Vieira também, que foi bem votado, teve quase 19 mil votos, que também dá uma força para a nominata, na questão de nominata. Agora deixa eu só fazer uma observação aqui, ó. A força política de Josimar de Maranhãozinho. Ele e a esposa federal, o sobrinho vereador e agora a sobrinha, Fabiana Vilar, que foi vice de Duarte Júnior em 2020, conseguiu também um mandato na Assembleia. Então, é desse tipo de política que o Maranhão sobrevive, infelizmente, sabe? Política familiar. A gente observa muito aí... É o primeiro casal, o Josimar é o primeiro casal a ocupar a Câmara Federal. Eu vi isso na internet. Os dois se elegerem. Se você pegar a lista de deputado estadual... É muito esposa ou esposo de prefeito, viu? Pode pegar aí. Sim, ex-esposa, ou esposa, ou filha, ou sobrinha, ou irmã. Tem demais. Enfim, aí tem que se pensar na representatividade disso para o nosso estado, né? Tanto na Câmara Federal quanto na Assembleia. Mas parabéns aos eleitos. Obrigado, Geisael, John. A gente volta amanhã ainda debatendo mais sobre as eleições. Até lá, pessoal. Obrigado, boa semana, viu? Obrigado pelo carinho da audiência.